Fala aí, galera do oitavo. Vamos para mais uma aula. Já estamos na quarta semana de aulas remotas, tá? Então, mais uma aula para a gente de gramática, tá? Como vocês já sabem, eu sou o professor Antônio Ferreira e trabalho a disciplina de gramática com vocês, tá bom? Então, vamos aqui para a gente ver o nosso conteúdo da semana. O que é que nós vamos trabalhar sobre, dando continuidade aos estudos da gramática, tá certo? Bom, hoje vamos falar de predicativo do objeto. Repetindo, eu sou o professor Antônio Ferreira e a minha disciplina é a gramática. Galerinha, lembrando, na semana passada nós falamos sobre o predicativo do sujeito. Vocês lembram o que é o predicativo do sujeito? E aí, para relembrar, a gente pôs aí, né? Predicativo do sujeito, que é o termo da oração que atribui a informação, característica, qualidade ou estado do sujeito, ou seja, ao sujeito. Essas características são atribuídas ao sujeito, o assunto que nós estudamos na aula passada. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são verbos de ligação. E aqui tem alguns, tá, galera? Ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer, andar, tornar-se, virar. Ou seja, alguns verbos e funcionam como verbo de ligação. Aqui um exemplo para ilustrar. Os garotos permaneceram calados. Você observa o termo aí calados, implicando então no predicativo do sujeito, tá bom? Pois ele está se referindo ao sujeito garotos. Beleza, galera? Dando continuidade então. E agora, então, o que seria o predicativo do objeto? Já dá para entender que esses dois termos, tanto o predicativo do sujeito quanto do objeto, ambos estarão no predicado, evidentemente. Essa palavra predicativo, você lembra todos os dois, no caso, ambos, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, aparecerão, sim, no termo chamado predicado. O predicativo do objeto, portanto, é o elemento que atribui uma característica, estado ou qualidade ao objeto, agora não mais ao sujeito. Ele ocorre quando o predicado é verbo nominal e funciona como núcleo nominal do predicado. Galera, só lembrando, em poucas palavras, os tipos de predicado. Traduzindo de uma forma bem simples, tá, gente? O predicado verbal é aquele que implica numa ação, o nominal implica no estado ou qualidade, e o verbo nominal tu vai encontrar nesse tipo de predicado dois núcleos, um núcleo verbal, que é um de ação, e um núcleo nominal, que é um núcleo de estado ou qualidade. O exemplo que tem aí abaixo, o professor deixou o aluno desconsolado. O professor é o sujeito e deixou o aluno desconsolado é o predicado. No caso, predicativo, destacado aí desconsolado como predicativo do objeto. Por quê? Na frase aqui, o sujeito é professor. Só que quem ficou desconsolado não foi o professor, mas no caso aqui, o aluno. O outro exemplo, acho as suas aulas fantásticas. Percebam que há um sujeito aí, sim, acho, o sujeito é oculto, né, elíptico, desinicial, tá bom? Não aparece, mas é facilmente reconhecível pela terminação do verbo, tá? Eu, no caso, e as suas aulas fantásticas, as aulas de quem? Ó, suas, tá? As aulas do professor, da professora, tá certo? Predicativo também do objeto. Beleza, gente? Quando esse termo não faz referência e não faz menção ao sujeito, evidentemente que ele será um predicativo do objeto, tá bom? Acho o quê? Fantástica. As aulas, né? Ó, as aulas fantásticas, as suas aulas fantásticas. Então, aqui no caso, o que é fantástica? No caso, são as aulas e não o eu, ou seja, o sujeito, aí no caso o núcleo desse sujeito oculto eu. Tudo bem? Passando à frente. O predicativo do objeto. Lembre-se, predicado verbo nominal é o predicado que apresenta dois núcleos. Em um deles consta um verbo transitivo. O verbo transitivo, gente, é aquele que exige um complemento. E no outro consta o nome, que é o predicativo. E o verbo
ser, no caso aqui, de ligação. Vamos ver aí o exemplo, tá bom, galera? O professor considera o espetáculo, o público, perdão, considera o espetáculo excelente. O público considera o espetáculo excelente, distribuímos aí para fazer a divisão direitinho dessa frase, tá bom? Dos termos que compõem essa frase para facilitar, beleza? O público é o sujeito, considera o espetáculo excelente é o predicado. Só que agora vamos desdobrar esse predicado, tá bom? Considera é um verbo transitivo. O verbo transitivo, gente, é aquele que precisa de um complemento. Espetáculo é o objeto direto. Ele considera algo, considera o quê? Portanto, o espetáculo é o objeto direto e excelente é o predicativo, ou seja, uma qualidade, uma característica que foi dada, no caso, a esse espetáculo. Portanto, voltando aqui ao exemplo, considera verbo transitivo, espetáculo é o objeto e excelente é um predicativo, no caso desse objeto, ou seja, do espetáculo. Tá bom, gente? Predicativo do objeto, termo que modifica o objeto, direto ou indireto, atribuindo-lhe características. O juiz julgou o réu inocente. Inocente não é, no caso, uma característica, um atributo dado ao juiz, mas ao réu. Portanto, é predicativo do objeto. Todos o chamavam de preguiçoso. Preguiçoso não seria o sujeito todos, mas está aqui, ó, representado pelo o, tá? Esse pronome oblíquo. Também funciona esse preguiçoso como predicativo do objeto. Predicativo do objeto, nesse pequeno exercício, só para a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto, consideramos inválida a sua ideia, consideramos nós, o que é que nós consideramos? A ideia, né, gente? E como é que nós consideramos essa ideia? Inválida. Portanto, há um predicativo do objeto inválida. Os professores estavam ansiosos. Ansiosos está relacionado aos professores. Ah, professor, então nesse caso aí, ansiosos seria um predicativo, sujeito da aula passada, galera, predicativo do sujeito. E só para complementar na tirinha, a alegria é contagiosa. Eu sou imune. Você observa aqui na primeira fala, a alegria é um verbo de ligação, que é do verbo ser, contagiosa é um predicativo do sujeito, tá bom, gente? Eu sou imune, e imune, você tem o verbo ser aí, imune também como predicativo do sujeito. Beleza, galera? Espero que todos tenham entendido o assunto, que tenha dado para compreender direitinho, tenha dado para entender, e principalmente saber, não é, no caso, diferenciar a questão do predicativo, não é diferenciar, tá, galera? O que é predicativo do objeto, o que é predicativo do sujeito. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Espero que tenha gostado aí, tenha tirado suas dúvidas. E nós temos também aquele momentos em nosso Tira Dúvida, onde você pode perguntar, podemos corrigir questões do livro, reforçar um pouco esse assunto que a gente explicou aqui, sem problema nenhum. Galerinha, tudo de bom, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.